É verdade essa história que você foi treinador do Pedrinho e do Felipe no futsal? Verdade. Eu comecei minha carreira como treinador de futsal em 1992. Eu tinha 21 anos. Eu jogava e era treinador. Fui convidado pelo clube de bairro onde eu nasci, Vila Isabel. Eu nasci no Maracanã, né, na São Francisco Xavier, mas sempre frequentei o Vila Isabel, ali do lado. E em determinado momento, eu estava me formando em Educação Física, me formei em 93. Antes de me formar, eu já era treinador. E eu estava caminhando em Vila Isabel, meu antigo treinador, professor Célio Jardim, me chama, falou, Zé, estamos precisando aqui de um preparador físico no infanto e um treinador no juvenil, porque o adulto, que era o time principal, só pode ser disputado se você tiver a categoria juvenil, não pode disputar o adulto sozinho. Tinha que ser essas coisas, não? Claro. Tinha que ser o bloco, né? E aí, não ganhava nada e tal. Aí montei o time desse juvenil com muitos dos meninos que jogavam comigo. Eu fui um treinador praticamente com a mesma idade, né? Bacana pra caramba. E para surpresa, até porque era a primeira experiência, a gente foi caminhando na competição. Fiz muito daquilo que eu já tinha aprendido com os meus treinadores antigos de futsal e foi dando certo. A gente vai parar na quarta de final do Campeonato Carioca e a gente chama a atenção do Vasco. Aí o Vasco, em 93, um ano depois só, ele me chamou para ser treinador do Infanto Juvenil e aí eu... Infanto Juvenil no salão há quantos anos? 15, 16 anos. 15, 16. E aí eu pego Pedrinho e Felipe subindo do infantil. Com 15 anos. Entortando todo mundo? O que acontece? Quando começa, os dois se apresentam para trabalhar com a gente, né? Mas o Felipe e o Pedro estavam com momentos diferentes no futebol de campo. Os dois eram o primeiro ano, e naquela época o primeiro ano lá jogava o segundo ano aqui no campo. Para ter o ritmo, né? Só que no período de treinamentos ainda não tinha nem começado o campeonato, o seu Darcy Peixoto, né? O Darcy. Chega para mim e fala, ó, o Pedrinho no campo, mesmo sendo o primeiro ano, tá engolindo lá, ele vai ser titular, eu vou tirar ele do salão. Então o Pedro ficou muito pouco tempo comigo. O Felipe ainda não, porque tinha o Bill jogando, lembra do Bill? Lembro, claro. E aí tinha o Bill jogando, os dois jogavam, cada um pouco e tal. Ele falou, não, o Felipe pode ficar. E o Felipe, pô, piada. O melhor jogador na questão de tirar rápido para bater, de movimentar o corpo, aquela canhotinha, sabia que ele ia levar para lá, para a esquerda para fazer. Marcava-se, mas ninguém achava ele. Impressionante. O movimento de tirar e finalizar. Não é possível. Eu acho que eu só vi um igual o parecido com ele, que era o Manuel Tobias, que era outra lenda, né? O Manuel era com os dois lados, né? E aí ele fez um campeonato, o treinador do juvenil, do salão, chama ele, né? E a gente tem esse primeiro contato, assim. Mas já no dava salão, pra ver... então, o Felipe muito melhor do que o Pedrinho? Eu nem pude ver, né? Todo mundo falou que o Pedro era absurdo também. Mas jogando. ele falou alguma coisa aqui, o que era? Eu não sei qual era a ordem. Tipo assim, no salão eu te levei nas costas, no campo tu me levou. Ou o contrário. É uma brincadeira que eles têm um com o outro. Eu não tenho como ver, porque assim, o que eu te falei, o Pedro rapidamente o Darcy fechou, porque ele era absurdo. Mas o Felipe devia te dar trabalho com 15, 16 anos, que ele é ranzinza. Não, dava. Felipe gostava ele sumiu, né? de uma festinha. Na resta final a gente não conseguiu chegar mais à frente, porque ele sumiu. Ele sumiu do nada, ele sumiu. Sério. E o mais engraçado é que ele sumiu, e da mesma maneira que ele sumiu, ele apareceu lá um dia e falou que teve os problemas dele lá e... Ele é muito doido, cara. E tinha sempre aquela ligação com o campo. A gente ia no campo perguntar, pô, o Felipe não tá vindo? Não, ele tá com problema. Aqui também tal, não, não sei o quê, pai. E quando ele voltou, deu certo o time? Deu certo, mas aí o treinador do juvenil pegou e botou ele no juvenil. Mas vocês nem investigaram o sumiço dele? Eu não sei o que foi também. Acho que eu vou perguntar pra ele. Nem falaria. Vou perguntar pra ele, ele vai mandar eu pra merda. Vai, fofoqueiro. Foi Galeão aquela treta lá? Foi. No Vasco? Foi Galeão. Foi Galeão, né? Foi Galeão. Aquilo ali foi política, cara. Foi político? Sem dúvida, sem dúvida. A cena foi muito ruim pra ver, assim. Mas assim, é o que eu te falo, a gente tava num voo fretado, ninguém sabia que horas que era o voo, e de repente apareceu os caras lá, a gente tava dentro do ônibus, né? E aí daqui a pouco tem um pessoal querendo falar aí com o Nenê, com o Zé Ricardo e com... Eu não me lembro a outra pessoa que era para falar. Não, eu quero falar com nós três. Não sei o quê, parará, fica. Não vou falar com ninguém. E aí tu vê o grupo também, né? Com uma personalidade de um grupo forte, como a gente montou lá. E, pô, uma dificuldade imensa. O Vasco, o presidente Jorge Salgado deixou muito claro no início de 22, a gente tem que fazer tudo. Em 21, o Vasco tinha passado a Série B inteira sem ter entrado nenhuma rodada no G4. Então a torcida estava machucada. Claro. Pô, natural. E a gente começa o ano,
aquele quadro de salário atrasado, terra arrasada, e o presidente Jorge Salgado me liga, fez o convite, eu aceitei, ele falou, poxa, eu quero um time novo, eu quero o Nenê mais 10, para resumir, ele falou, eu quero um time novo, e a gente começa a montar o time, pô, mas como é que tu monta um time sem recurso, né? O teto que ele tinha me dado, eu falei, se o senhor me dá liberdade para eu montar a equipe, montar a minha comissão técnica, ele falou, liberdade para você fazer isso. Primeira vez que eu levo minha comissão técnica inteira. Né? Então, a gente conseguiu... O teto era quanto? O teto era bem baixo, era R$70 mil. Para a Série B? Para a Série B. Mas para um time igual o Vasco é muito pouco. Não, muito pouco. Aí ele falou, a partir disso você me liga para a gente ver que jogador. Só quem ganha mais de 100 mil aqui vai ser o Nenê. E a gente começa a tentar montar um time. Cara, ninguém... Primeiro que a gente já estava um pouquinho ali, dezembro, meio de dezembro, tinha muita gente que já estava acertado com outros clubes. Aí tem um passivo moral de clube que não paga. Exato. O cara não quer vir, não, e muita, assim, ao mesmo tempo que tem o passivo moral, que os caras se falam, né? Claro, o jogador se fala. Óbvio. Ao mesmo tempo tinha jogador, eu vou mesmo assim, porque é o Vasco. E aí a camisa grande pesa pra caramba. E a gente começou ali a montar o nosso elenco. E aí no Carioca a gente pega a semifinal, perdemos a semifinal para o Flamengo. O Vasco há 2 anos que não ia na semifinal, nem no quadrangular final. A gente chegou ao quadrangular final, perdemos ida e volta para o Flamengo 1-0 os 2 jogos. 1-0 e 2-1, desculpa. E a gente saiu e a gente está preparando o time para a Série B. A coisa começa a caminhar na Série B, mas mesmo assim, num jogo que a gente estava ainda, se eu não me engano, para Chapecó, tem esse grupo que estava contra o presidente, uma torcida só, aproxima ali, não, a gente vai conversar e tal, não, então vamos conversar dentro do ônibus. Aí ia conversar os 3 com... Perfeito. Eu não sou contra, mas... Também sou radicalmente contra. O pessoal da segurança, não, professor, não vai ter nada e tal. Aí, em determinado momento, a gente sai do ônibus porque ele falou, não, a gente vai ficar aqui mesmo e tal. Aí, quando a gente sai, aí começa 2, 3 caras que na frente todo mundo fica mais grandão, machão e tal, parará. Aí começaram a gravar. Quando eu falei, não tem celular. Aí, quando começaram a gravar, mas aí os jogadores, todos em volta deles, né? Porque a imagem não mostra, todos os jogadores em volta dele ali esperando, porque um grupo forte mentalmente, com muito cara firme, que talvez... tecnicamente não fosse de acordo com as tradições do Vasco, mas era um grupo muito macho. Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Raniel, os caras que vieram porque queriam vestir a camisa do Vasco. Esses caras ligavam, eu liguei para esses caras, poxa, a gente vai. O Raniel, quando eu ligo para ele, ele falou, professor, eu quero, não precisa falar nada para mim, eu vou para aí amanhã. Eu vou ajudar o Vasco. E esse tipo de empatia que a gente percebe que a coisa estava no caminho. Tanto que é escasso hoje em dia. Muito, muito. Tanto que a gente começa o brasileiro com muitos empates, né? 3 ou 4 empates seguidos, depois a gente começa a ganhar. E quando eu saio para o Japão, a gente está com a defesa menos vazada da Série A, B, C e D, invicto. Eu lembro. Invicto em São Januário e já no G4. Coisa que não tinha acontecido em nenhum momento de 2021. E entramos no G4, nunca mais saímos. Depois termina o ano com o Jorginho, nunca mais saiu até o G4, até a classificação. Então, são coisas que a gente, chateia, porque a gente fala, a torcida tem todo o direito, é passional e tal, mas quando entra nessa Mas te ajudou a tomar a decisão de ir lá para o Japão? Acho que intrinsecamente pode ser dizer que sim, porque a gente não... é desagradável para qualquer um, né, cara? Não, e é perfeitamente justificável. O Cássio, quando saiu do Corinthians, no Fortaleza, tinha o Hauler lá, quebrava o carro dele. Tinha uma coisa, GV, que ainda pesou também, né? Porque a 777 chega ao Vasco e a gente tem 2, 3 encontros, nenhum deles oficial, mas em nenhum momento a gente conseguiu estabelecer o que ia acontecer no dia 31 de junho. Mas você chegou a ver o Josh? Porque ninguém viu o Josh. Não. Representantes da empresa estiveram no clube, eu chamava as pessoas, chamava o presidente. Presidente, foi falado alguma coisa? Presidente, foi falado alguma coisa? Até que chegou a proposta do Japão, um clube que já tinha me chamado um ano atrás. Qual era a cidade? Shizuoka. Já tinha me chamado, e aí um desejo, porque o Japão é quem puder conhecer o Japão, seja de férias, seja para trabalhar, não perca a oportunidade, um país maravilhoso, todo mundo com aquele desejo de conhecer. E aí eu fui conversar com o presidente. Presidente, mais uma vez, aconteceu, alguém fala alguma coisa da 777 aí, falou, você é meu treinador
até dia 31 de junho, se não me engano. Pô, isso não existe, A partir daí, porra. eu Aí não sei. maluquice. Aí o Japão lá... Quanto é o ien? O ien é R$500, pô. Não Você tá chega a ser reclamando tudo que o isso. dólar tá R$5, que o euro tá R$100. O ien compra o Celta. O ien compra o Celta 2018. É vidro elétrico ainda, pô. Mas, enfim, foi... Logicamente que teve a proposta, mas Batia uma farpinha também. lógico que quando você vai fazer a decisão, você coloca prós e contras. Claro, Lógico que tem o porra. prós daqui, o contra também. Isso foi do- que mês que ele te falou que você estava empregado até dia 31? Foi quase... A 777, se eu não me engano, assumiu dia 31, dia 1º de julho. Então foi 31, 30 Não, de não. julho. Quando ele te falou assim, você tá empregado até dia 31, você é meu treinador. Faltava pouco tempo. Porra, né? aí o cara aí vê o senhor Ajinomoto lá e liga. Vem pra cá. É sério, pesquisa aí no teu Google agora, não falando sério, não. O ien é muito dinheiro. E outra coisa, A qualidade de vida, né? tava trocando ideia com você, que a gente ficou no camarim lá um tempão também. Qualidade de vida. A Bebel tava inventando de ir pra lá no final do ano. Eu consegui Conseguiu? demover, porque é muito tempo no A avião. viagem é dura. A gente passa o ano todo de avião pra lá e pra Não, cá. verdade. Aí- Pra tu fazer a viagem toda é quase 2 dias, Não, né? a gente sempre vai ao Catar. Que a Bebel tem... A Bruna do Conexão Catar é Sim, cliente sim. da Bebel e tal. Então a gente sempre vai. Eu adoro aquele suco, o Akif lá. Por mim, eu fico a aquilo tarde toda tomando o cafezinho com a tâmara lá. Tâmara. Igual aquele velho. Compra aquele negócio que a Bebel briga comigo. Qual é o nome daquilo? Que eles fumam lá o dia inteiro? Xixa. É, narguilha. Narguilé. Fico lá, igual aqueles velhinhos lá, assim, ó. Sério mesmo, tomando Verdade, cafezinho, que deixa- não pode tomar o together, só no hotel. E é bom que economiza também. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente está na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.